Muito bem, olha, eu quero conversar ainda também com a doutora Natália sobre um outro tema muito relevante, muito importante, que a gente já levantou aqui em outras oportunidades aqui no Repórter Cultura, que é a questão dos cigarros eletrônicos. E nós participamos de um evento aqui na região, a Rádio Cultura foi parceira de um evento, onde teve um show aí da Taime Thiago, e olha, me chamou muito a atenção, mas muito a atenção mesmo, a disseminação do cigarro eletrônico. Naquela festa especificamente em que eu participei, fazia tempo sim, que não participava de uma festa, de um evento com show, enfim, e num local fechado, num pavilhão bem amplo, claro, mas era um local fechado, o volume de pessoas consumindo o tal do cigarro eletrônico me chamou muito a atenção, mas muito mesmo. Então, recentemente a Anvisa não deu, né, não aprovou a autorização para comercialização. Quais foram os argumentos da Anvisa para não liberar a comercialização desses cigarros eletrônicos? A minha opinião é graças a Deus que a Anvisa não liberou, porque, na verdade, a indústria do tabaco é uma indústria muito rica. Então, a indústria do tabaco, ela, assim, sinceramente, ela não se preocupa com o bem da população, né? Minha opinião e dos outros pneumologistas com os quais eu trabalho. O que a indústria do tabaco observou ao longo dos últimos anos é que, como se provou que o cigarro comum ele é maléfico à saúde, e isso a gente vê em todos os estudos científicos, que o cigarro comum ele não traz nenhum tipo de benefício, só malefício à saúde. Então a indústria se viu obrigada a tentar encontrar alguma outra forma de conseguir manter a sua clientela. E na verdade eles tiveram uma sacada que foi, né, assim, do ponto de vista de marketing sensacional. Eles conseguiram tirar a parte mais desagradável do cigarro, que é o cheiro e a fumaça, e eles conseguiram construir dispositivos eletrônicos para fumar, que eles produzem um vapor que inclusive tem aromas agradáveis. E pelo fato de não ter mais a fumaça e aquele cheiro desagradável, eles vêm com a ideia, né, para as pessoas de que o cigarro eletrônico ele não faz mal. Inclusive, ele pode fazer bem, Inclusive segundo, pode fazer segundo bem. a indústria do tabaco, porque hoje em dia já existem dispositivos, a gente chama de dispositivos eletrônicos para fumar, né, que são, as pessoas chamam de vapor. Os vapers, na verdade, alguns deles já vêm, a gente vê nas redes sociais, as pessoas que fazem propaganda dos vapers, que já tem vapor com melatonina, vapor com vitaminas, que na verdade é para melhorar a disposição, melhorar o sono, para trazer benefícios à saúde. Não existe nenhum estudo científico que demonstre que essas substâncias possam ser entregues ao nosso organismo através da via inalatória. Não existe. Então, a indústria do tabaco produz essas substâncias, fazem essa propaganda, as pessoas leigas acreditam e acabam fazendo esse consumo. Um cigarro eletrônico faz tão mal quanto o cigarro comum? Isso é uma coisa que a gente ainda não consegue afirmar, porque a gente precisa de mais tempo. A criação do cigarro eletrônico é de muito pouco tempo. A gente foi ver os malefícios do cigarro comum depois de 20, 30 anos, porque a pessoa não desenvolve enfisema e Em bronquite meses, em né? meses, em dias, em meses. Isso não acontece, isso leva anos até ter uma destruição, como eu falei antes. A gente tem uma reserva pulmonar muito grande. Então, até a pessoa ter sintomas de falta de ar, de tosse, de quadros realmente respiratórios graves, deve ter havido já uma destruição do pulmão muito grande. Esses dispositivos eletrônicos para fumar, eles atingem temperaturas extremamente altas, de mais de 300 graus centígrados. Ah, mas eu não sinto nada, não queima nada. É porque a estrutura do alvéolo, que é a que faz a troca gasosa no pulmão, ela não tem inervação de dor. Então, a pessoa pode jogar dentro do alvéolo uma temperatura elevadíssima que ela não vai sentir. E eles colocam dentro desses dispositivos substâncias que são, como é que a gente fala? Anestésicas, Anestésicas. que na via aérea superior a pessoa não sente nada. Então ela continua fumando, tem aquele cheiro, sabor agradável,
Nos lugares fechados elas podem fumar porque não causa nenhum tipo de transtorno, né? Igual antigamente a gente saía da Fedendo, balada, né? fedendo a fumaça, aquela coisa. Então, nos lugares fechados ninguém proíbe. Eu já vi gente fumando vapor em aeroporto e ninguém fala nada. Ah, beleza, não incomoda ninguém. E a indústria do tabaco fez uma propaganda muito grande para as crianças e adolescentes. Então, eles fisgam as pessoas já durante a infância, quando a gente não tem o nosso cérebro totalmente formado e já causa o vício muito cedo. Eles fazem a propaganda também de que os vapers não têm nicotina, mas eles têm nicotina. E como a comercialização no Brasil é ilegal, a gente não sabe o quanto de nicotina vem em cada vapor. Os cartuchos que eles vendem têm de 10 até 70 miligramas de nicotina por ml. 1 miligrama de nicotina corresponde a um cigarro. 1 miligrama é um cigarro. Tem quantos dentro de um... Quantos? 10? De 10 a 70. 10 a 70 cigarros dentro de um Dispositivo. dispositivo. E como a sensação... Quando as pessoas começam a fumar o cigarro comum, ninguém consegue começar fumando 70 cigarros por dia. Porque justamente aquela coisa desagradável. Então a pessoa começa fumando 3, 5, aí depois com o tempo chega a fumar 1, 2 maços por dia, mas não é algo que é tão rápido. Com os vapers, o que acontece é que as crianças e os adolescentes, eles começam a fumar vários cartuchos por dia, eles começam a ter sintomas de abstinência, de durante a aula ter que sair para ir ao banheiro para fumar o vapor, porque começa a ter sintoma de taquicardia, sudorese, não consegue prestar atenção na aula, começa a ter sintomas realmente de abstinência, porque estão viciados na nicotina do cigarro eletrônico. Então, a indústria do tabaco forçou bastante a Anvisa para tentar aprovação. No Brasil, a comercialização ainda é ilegal, mas a gente consegue não sabe até encontrar... quando, né? A gente consegue encontrar em tudo que é lugar. Não, em tudo que é lugar, é verdade. Porque não existe fiscalização. Apesar de a comercialização ser ilegal, a gente vê em tudo que é lugar. Então, as pessoas compram tranquilamente. O uso não é ilegal. Então, a pessoa que consome, ela não está cometendo um crime, mas a comercialização é ilegal. É interessante, né? Se a comercialização é ilegal, e o consumo não, né? Fica uma coisa disparate aí. É um disparate, exatamente, mas porque senão a gente ia ter que prender... eu vejo por aquela situação. A gente ia ter que prender muitas... Só por isso, né, que o uso não é ilegal, porque senão a gente teria que prender muitas pessoas. Mas o que é importante é a gente trazer essa conscientização, não só apenas para os jovens, mas para os pais, porque existem muitos pais que defendem o uso do cigarro eletrônico dizendo que não faz mal. E as crianças, né? A gente tem visto realmente muitas crianças tendo acesso e locais comercializando, inclusive aqui na nossa cidade, locais comercializando para crianças e adolescentes, os tais dos vapers. Exatamente. E aí, ou seja, 70 cigarros por dia. Uma criança, um adolescente que está fumando esse tipo de dispositivo está, na verdade, ingerindo ali, fumando 70 cigarros por dia. É uma situação aí que a gente precisa realmente conscientizar, né? É uma questão de conscientização dos pais, das próprias pessoas que consomem, para não cair no canto da sereia. Exatamente. E existem outras substâncias maléficas também, como metais pesados, como níquel, chumbo, o próprio formol, porque o propilenoglicol, que é o solvente que eles usam para justamente formar esse vapor, nas altas temperaturas ali, como eu falei, chega a mais de 300 graus, ele pode se transformar em formol, acetaldeído, e essas são substâncias que são extremamente maléficas também e podem causar lesões no longo prazo. Existe uma doença específica relacionada ao cigarro eletrônico que se chama EVALI, que é uma sigla em inglês que significa injúria pulmonar associada ao uso dos vaporizadores eletrônicos. É isso que significa essa sigla. Essa é uma doença aguda que a imagem dela é muito semelhante, inclusive, à imagem do Covid-19. Então, talvez nós tivemos muitos jovens que tiveram quadro de EVALI durante a pandemia do Covid-19, só que a gente nem soube disso porque pode ter sido
diagnosticado como Covid, na verdade nem era. Olha só, doutora Natália, o nosso tempo, né? O tempo voa, a gente já está aqui com praticamente meia hora de entrevista e parece que começamos a conversa agora. Muito bom a nossa conversa aqui. Essa conversa especificamente também sobre o cigarro eletrônico, nossa, traz informação para a gente aí que deixa a gente estarrecido, né? Por conta de ver, de um lado, o malefício que isso tudo está trazendo para o jovem, para a criança, para o adolescente, para o adulto que está consumindo esse tipo de produto e, por outro lado, o grande consumo que está havendo disso aí, né? E especialmente das crianças e adolescentes, como a doutora falou, que ainda, né, não têm aí a capacidade de discernir. Os adultos, né, já têm a capacidade de discernir, não, eu quero me destruir, eu estou, né, tomo a minha decisão e vou em frente. Agora, as crianças e adolescentes muitas vezes são levados aí por uma propaganda enganosa, pela questão do grupo, enfim, né? Querem se inserir no grupo, e os pais muitas vezes não dão atenção, não acompanham o que está acontecendo também com o seu filho na escola e fora da sua, né, do seu ambiente familiar. Enfim, quero agradecer imensamente a doutora Natália de Alcântara Zimmermann, pneumologista, que está em São Paulo, é uma timboense que está trabalhando lá em São Paulo, teve, né, um trabalho prestado aí nessa área lá em São Paulo e ainda, mas vai voltar a partir do ano que vem, estará prestando serviço aqui na cidade de Timbó. Já tem aí onde que vai ser consultório, onde é que vai atender, ou isso tudo ainda está sendo projetado, doutora? Eu tenho atendido ali no consultório da Medical Core com a equipe do Dr. Moser, então eu venho 1 a 2 vezes por mês atualmente. E ano que vem vou continuar lá, aí com uma frequência maior, com certeza. Com certeza. Então tá bom. Doutora Natália, quero agradecer imensamente sua participação aqui no Repórter Cultura. Foi muito bom, muito produtiva a nossa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço.